só para vos apresentar para quem está aqui pela primeira vez, acho que somos poucos estreantes este mês, mas pronto. O que é que são as Creative Mornings? São uma iniciativa que está presente em 215 cidades, 67 países, 20 mil participantes por mês, 8.078 talks online com 9,1 milhões de visualizações. Temos 3 grandes patrocinadores globais que nos permitem funcionar. O MailChimp, que este mês tem um festival literário de livros. Portanto, a Liliana vai nos pôr aqui o link no chat, vocês vão poder ver. O MailChimp está a reunir algumas obras que eles consideram interessantes para criativos e, portanto, estão a fazer um festival literário. E o MailChimp dá-nos as nossas newsletters também. Depois temos o WordPress, que tem uma série que é o Own Your Content, em que eles destacam criativos e explicam a forma como estes criativos trabalham. Também vos sugiro que vejam. Vai na 3ª temporada, portanto funciona. E o Basecamp, o MailChimp, aliás, o WordPress, como imaginam, dá-nos a plataforma das Creative Mornings. O Basecamp dá-nos uma ferramenta de trabalho de gestão de projeto, é para isso que ele serve. E neste momento está a lançar um serviço de e-mail que vocês também se podem registrar e experimentar gratuitamente por 15 dias, basta ir a rei.com. Para além disso, temos também os nossos patrocinadores locais. Temos a Nomadex, a quem eu vou já passar a palavra, porque já vi ali o Filipe. Filipe, bom dia, força, apresenta-nos a Nomadex num minuto. Ok, olá Ana, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, nem aqui as férias, né? Abrandam aqui a malta do Norte, isto é que eu gosto. Vou falar aqui um bocado da Nomadex. Alguns de vocês já devem conhecer, somos uma plataforma de alojamento focada sobretudo em nómadas digitais e trabalhadores remotos. Já temos cerca de 2.000 anúncios em Portugal e nas ilhas, Açores e Madeira, para períodos mínimos de 30 dias. Isto falando mais para os hóspedes. Se entretanto tiverem um apartamento ou um quarto, ou souberem de um amigo ou de um familiar, de um conhecido que tenha um apartamento ou um quarto para arrendar, podem anunciá-lo na plataforma, em Portugal ou nas ilhas novamente. Portanto, acho que acho que somos uma plataforma que tem um conceito diferente, porque estamos mais focados na malta nómada, nos trabalhadores remotos, e temos tido um feedback excelente até à data. E se tiverem alguma questão, eu vou deixar aqui os meus contactos, falem comigo e partilhem. Se estiverem no Porto, ou se quiserem passar um mês e meio no Alentejo, no Algarve, na Costa Vicentina, não percam a oportunidade de ir a nomadex.com e dar uma vista de olhos. Qualquer dúvida, disponham e desejo uma boa sessão a todos. Obrigada, Filipe. Obrigada por isso. Se vier um próximo confinamento, já sabia que quisermos mudar de casa, falamos. Exatamente, Nomadex. Uma piscina, um jardim, assim uma coisa, não é? Exatamente. Filipe, se puderes deixar os contactos da Nomadex no chat, agradecemos, está bem? Deixe sim, Liliana, deixe sim. Obrigada. Vou deixar agora. Obrigado. Obrigada. Temos também o patrocínio do café, que costuma cá estar. Temos a Supernova, onde estamos hoje, que nos deu... Vou mostrar outra vez, só para fazer inveja, assim, este bolo de chocolate maravilhoso. Pronto. E o cheesecake, está aqui o Filipe a mostrar. Eu estou a passar pratos. Isto realmente, cada Creative Morning é uma aventura. Um cheesecake também maravilhoso. Eu já respirei por cima deste, mas não vou comer tudo. Pronto, e muitas coisas que estão em cima da mesa. Vocês vários patrocinadores que nos ajudam a fazer esta loucura. Deixem-me ver se eu consigo apanhar o rato. Isto é sempre uma animação ao ar livre. Muito bem. Depois temos uma equipa maravilha, como vocês já perceberam. Quem é que está aqui hoje? Daniela Monteiro, a gerir toda a logística de check-in por trás e redes sociais. Filipe Brandão está aqui comigo ao vivo a tirar fotografias, é uma das pessoas que aparece. Exato, uma mãozinha. Quem é que temos aqui mais? Liliana. Liliana, aqui estás tu também a ajudar a gerir o site. A Mariana está aqui também ao meu lado, fisicamente, a ver as coisas todas que se passam no Zoom. A Mónica está ali atrás de mim, escondidinha, a fazer redes sociais também, a apontar-me um telefone neste momento. O Pedro, com uma câmara de filmar. E a Teresa está online,
mas é a pessoa responsável por ter aguentado uns terríveis 10 minutos de stress em que eu não estava na sessão e não sabíamos muito bem o que era suposto acontecer. Não tive de aguentar nada, passou num instante. Não te ouvi bem, tenho um avião a passar por cima, mas sei que foi muito bem gerido, não tenho dúvidas nenhumas. Esta é a incrível equipa de 14 pessoas que alinha todos os meses em fazer esta loucura comigo, mais ainda nesta mudança do virtual e deste meio presencial. Tema deste mês é stress. Vou passar a palavra à Cátia Silmara, que é a nossa convidada, que eu já vi aí aparecer na nossa lista para partilhar a sua tela. Cátia Silmara, bom dia! Está ali, aparece com o nome Noah. Não a estou a ouvir. Não? E agora? Agora sim, senhora. Estão a ouvir? Perfeito. Sim, senhora. Cátia, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito este convite. A Cátia está no Zoom, aqui a algures, na zona do Porto. E a aceitar esta loucura também de fazer isto connosco. Portanto, força, a palavra é sua, bem-vinda e fale-nos então sobre stress e como é que é gerir desfiles em semanas da moda de Nova Iorque, que acho que deve ser um bocadinho mais estressante fazer as Creative Mornings. Muito obrigada, bom dia a todos e obrigada pelo convite à Creative Mornings e também a todos vocês que acordaram cedo para me ouvir falar. Muito bem, eu vou tentar começar e ver se consigo respeitar minimamente o timing. O meu nome é Cátia Silmara, sou designer de moda, basicamente, tenho uma marca de vestuário feminino, portanto, para além de ser designer de moda, também sou, obviamente, empresária. Sou mulher, sou esposa, sou dona de casa e sou mãe de uma adolescente fantástica. De facto, o nome que vem por baixo da minha imagem é o nome da minha filha, porque ela usava o Zoom e eu por acaso nem alterei, portanto usei exatamente a mesma base e assim fiquei com o Noah por baixo do meu rosto. Muito bem, eu vou tentar resumir um bocadinho o meu percurso, porque o que aqui vemos é uma biografia um bocadinho mais institucional e mais longa. Estão a conseguir ver tudo bem e ouvir tudo em ordem? Deem-me algum feedback? Perfeito, ótimo. Caso não consigam, por favor, digam. Muito bem, de forma resumida, eu nasci na Venezuela, não sei se alguns têm noção disso, mas sou filha de pais portugueses e vivo em Portugal já há 28 anos, portanto o meu coração na verdade já é bastante português e bastante portista, porque fiquei desde sempre aqui na cidade do Porto. Mas obviamente é impossível esquecer aqueles matizes quentes e coloridos da América do Sul que estão bem no sangue. Eu finalizei o curso em 1997 no Citex, que agora dá pelo nome de Modatex, o curso de moda, mas eu cheguei a Portugal em 92, eu cheguei com 18 aninhos. Ai, desculpa. Eu cheguei com apenas 18 aninhos e na verdade para mim naquela altura tudo era completamente novo, eu não conhecia muito bem Portugal, conhecia de ter visitado em algumas ocasiões de férias com os meus pais e as minhas duas irmãs e eu acho que todos devem ter noção de que conhecer um país durante as férias não é a mesma coisa do que conhecer um país na sua realidade normal e muito menos passar pelas 4 estações, eu vinha de um país quente. Contudo, vir para Portugal de facto foi uma decisão minha, portanto também era minha a responsabilidade que tudo corresse bem e de ultrapassar momentos que fossem menos bons ou que me fizessem sentir saudades, portanto assim foi. Eu tinha minimamente ouvido afinado para a língua, mas nunca a tinha falado. E este ouvido estava afinado para o que para mim era o português. O português e o espanhol têm uma semelhança muito, muito grande e por vezes temos esta tendência de aportuguesar palavras em espanhol. E na verdade eu posso dizer que até sofri um ligeiro bullying inofensivo e até muito engraçado porque de facto eu dizia, ainda devo dizer, algumas barbaridades. Para mim
para quem não conhece o idioma, a forma de falar dos meus pais e a forma de falar, na verdade, da comunidade portuguesa que é grande na Venezuela, digamos que era o exemplo do português nativo e já não era um português puro, não era o verdadeiro português, era uma espécie de portanhol muito característico e, portanto, muitas coisas estranhas saíam da minha boca. Quando eu me esquecia, por exemplo, das palavras em português, fazia o terrível truque de colocar o ão e o inho no fim de cada palavra e saíam de facto coisas estranhíssimas. Por exemplo, convite em espanhol diz-se invitação e lá ia eu e dizia invitação. Depois temos os Vs e os Bs, que é menos complicado aqui no Porto, mas na verdade a maior parte das palavras são exatamente ao contrário. Por exemplo, liberdade em espanhol é libertad, palavra é palavra, livro é livro, portanto, exatamente o oposto. Mas isso, era o mais fácil aqui nesta cidade. Contudo, temos os S's, os C's de cedilhas, os dois S's, todas estas sonoridades e estas diferenças sonoras ainda se atropelam na pontinha da minha língua e de facto deixam-me este sotaque tão característico do qual não me consigo livrar. Depois tem o frio. Ora bem, eu nunca tinha passado por 4 estações e o frio foi daquelas coisas que mais me impactou, sobretudo no que se refere ao vestir. O que é que eu visto durante o frio? Vocês não imaginam a camada de peças e de roupa que eu vestia no início para tentar combater o frio. Não, isto parece muito simples, mas para quem vem de fora é um choque bastante grande. Depois tinha o guarda-chuva, eu nunca na minha vida tinha usado um guarda-chuva ou um chapéu de chuva. Não é que não chovesse na Venezuela, chove de facto, e chove chuva tropical e bastante intensa, mas em segundos seca, aquilo é fantástico, é uma chuva quente. Portanto, nunca na minha vida eu senti sequer a necessidade de utilizar um guarda-chuva. Depois tem as questões culturais. Obviamente havia muita coisa que eu desconhecia. Existia também a falta de conhecimento e de amigos de longa data, que obviamente marca bastante, sobretudo para quando precisamos de ajuda ou de conselhos. Está o calor humano também. Eu acho que todos concordariam nesta observação de que para o resto da Europa, de facto, Portugal é um país bastante caloroso e os portugueses são bastante calorosos, mas comparado com um país da América do Sul, não é bem assim, é diferente. Muito bem, passando à frente, eu cheguei em 92 e demorei algum tempo a perceber como e onde poderia estudar, tinha uma noção do que é que eu queria estudar, de facto, que era moda, mas também design gráfico, isto porque na altura eu não encarava a moda como sendo uma profissão possível, ou seja, não tinha noção de que de facto poderia praticar moda como profissão. Era, digamos que mais uma vontade, algo que eu queria muito aprender, que eu queria fazer e ter noção de como se fazia de forma séria e não simplesmente por aquilo que eu via e ia aprendendo no ar. Mas o meu real objetivo era de facto mais focado no design gráfico. Contudo, o meu conhecimento de design gráfico acabou por se resolver de uma outra forma, na verdade maravilhosa. A vida colocou no meu caminho um atalho para a profissão, que foi o meu marido é designer gráfico e de facto ensinou-me tudo aquilo que eu sei até hoje, foi um ótimo professor e complementa-me não só como pessoa, mas complementa-me também como profissional. De facto ele não gosta muito que eu revele isto, mas nós somos uma dupla. É assim, é o meu nome o que se ouve, mas na verdade este é um trabalho não só de uma pessoa, não é só um trabalho meu, é um trabalho nosso, um trabalho de equipa, portanto é importante também que isso se saiba. Acabei o curso em 97 e no início participei em diversos desfiles, o que é normal, em diversos concursos, alguns ganhei, outros perdi,
comecei a ser convidada para diferentes eventos e assim aventurei-me neste percurso de iniciar a fazer, digamos, coleções e coleções já com uma certa dimensão, mas ainda sem sequer ter estruturado uma ideia de marca. Foi de facto tudo muito rápido, portanto não existiu uma real e autêntica estratégia de marca e de vendas. As oportunidades foram surgindo e, e eu fui construindo as estratégias, digamos que em um modo contínuo de aprendizagem, o que não é de facto a melhor forma, a mais segura, nem a mais certeira, mas foi assim que aconteceu. Depois de algum tempo, eu e o meu marido, de facto aqui nas fotografias conseguimos vê-lo, este é o nosso espaço de trabalho, ali estou eu no meio ainda com o cabelo cor-de-rosa, o meu marido, e aquele ponto púrpura é a Noa, que é a minha filha de 16 anos. E assim fomos balançando o nosso trabalho, tanto o dele como o meu, portanto a empresa até os dias de hoje não gera só a marca de vestuário, faz também prestação de serviços nas mais distintas áreas, tanto de moda como de design gráfico, portanto é algo que nos caracteriza e faz parte também de nós e do nosso ADN. A marca, na verdade, só foi fundada em 2001. Como eu disse, começámos um bocadinho ao contrário, cometemos alguns erros, mas com o tempo fomos ganhando experiência, fomos aprendendo, fomos, digamos que tornando um bocadinho mais eficazes também porque estes erros, apesar de ser a forma mais dura de aprender também, é a mais certeira, e assim nos aventuramos um bocadinho no mercado internacional, registramos a marca na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, na China, e fomos aos poucos criando o nosso mercado e fomos crescendo, embora sempre mantendo uma escala pequena, isto porque também nos permitia gerir todo o resto das nossas competências na empresa e também porque conseguíamos assim manter a produção dentro de Portas, manter a produção em Portugal. A nossa ideia é um bocadinho de local para global. Portanto, é um bocadinho esse crescimento mais orgânico. Aqui tem algumas imagens diferentes e diversas de tudo o que foi acontecendo ao longo dos tempos. Posso-vos dizer que existiram muitos momentos em que ponderámos desistir, porque continuamos, na altura tivemos e continuamos a ter, e com certeza continuaremos a ter, porque faz parte de estar no ativo, portanto estas coisas fazem parte do crescimento. Iremos com certeza ter estes momentos bons, mas também alguns menos bons, e de facto confiámos em algumas pessoas e tivemos de recuperar de algumas perdas e de algumas situações bastante complexas, mas lá conseguimos levantar-nos. Eu acho que o facto de estarmos juntos e de ter este apoio da família foi muitíssimo importante. Porque assim, formar uma empresa, eu penso que muitos de vocês sabem, porque penso que muitos são de facto empreendedores e gerem as vossas próprias empresas. Criar postos de trabalho, no fundo, é ficar em parte responsável pelo sustento de vida de outras pessoas, é assumir uma série de compromissos com outras pessoas, com outras entidades, compromissos financeiros, arriscar novos mercados, e nesta área onde de facto nós dependemos de muitas outras áreas para conseguir levar o nosso produto ao consumidor final, portanto é bastante complexo. E todas estas são responsabilidades enormes e no nosso caso em certa medida inesperadas, porque erradamente nós não planeámos o nascimento da marca, mas lá conseguimos, digamos que, apanhar o comboio durante o crescimento, o que já não é mau. Muito bem, isto é uma imagem do meu ateliê e eu coloquei aqui mais para me lembrar de que
Não tenho, acho que não tenho porquê ter no fundo vergonha alguma de admitir que muitos foram os momentos de incerteza e o atual momento, de facto, é um deles, porque o mundo inteiro estagnou nas mais variadas áreas, de facto, não é só na nossa, mas o nosso setor de certeza será um dos que mais tempo demorará em retomar, porque a moda funciona em ciclos, acho que todos têm noção disso e também têm noção de que funciona com muitíssimo tempo de antecedência. As vendas são feitas através de showrooms, como vemos aqui nestas imagens, através de feiras, mas para estes showrooms e para estas feiras funcionarem é necessário primeiro existir a potência de compra e depois uma coisa muito importante que é a abertura das pontes aéreas que neste momento estão completamente fechadas. Portanto, tudo isto desde fevereiro praticamente, não é desde março, porque internacionalmente tudo começou antes, portanto desde fevereiro está praticamente parado, portanto nada acontece. Os consumidores já de por si estão retraídos, as lojas têm imensos estoques para escoar e vão ter, quer dizer, vão ter ainda mais, têm um estoque de verão e vão ter agora o de inverno com certeza, portanto eu prevejo que será um longo caminho de recuperação, o que, já que o tema do mês é stress, nos coloca muitíssimo mais stress em cima. Mas se um dia, digamos que passo por um momento existencial em que me pergunto qual é o sentido da vida e de facto penso muitas vezes nisto, na futilidade da minha profissão, no facto de que aquilo que eu faço não tem propriamente um grande interesse social. É verdade, e penso nisto e sinto isto. Mas depois temos outros dias em que pequenas coisas acontecem, em que uma pessoa chega e faz uma pequena observação e me diz que tem todo o cuidado de poupar, de colocar de lado um X para poder em cada estação comprar uma peça Cátia Schumacher. E diz-me que é porque quando às vezes te sente maior confiança, sente-se fantástica, até porque recebe imensos elogios. E isto pode parecer muito lamechas quando se diz, mas quando é dito realmente com sentido, faz toda a diferença. E quando é dito por uma pessoa que nitidamente não tem aquela folga financeira, que faz inclusive este esforço, mais nos toca, não é? Mais se sente. Ou então aquelas pessoas que nos dizem que ainda conservam aquela peça que compraram há 12 ou 15 anos atrás e que inclusive ainda usam. Isso também é fantástico, faz-nos sentir um orgulho muito grande sobre aquilo que fazemos. Ou então simples coisas, pessoas que reparam naqueles detalhes que ninguém repara, detalhes que passam sempre completamente desapercebidos, essencialmente de acabamentos e de pormenores interiores, e isso faz-nos sentir diferentes, são pequenas coisas que se sobrepõem à ideia de desistir. Por outro lado, nós tentamos também manter-nos no ativo e pensar no melhoramento dos nossos métodos de trabalho. É algo que eu acho que a indústria da moda no geral se tem deparado com, mas ainda não colocou realmente as mãos na massa, não trabalhou nisto como devia ser. Provavelmente esta pandemia coloque algum alerta ainda maior em tudo isto, mas o certo é que nós precisamos de melhorar os nossos métodos de trabalho, torná-los mais sustentáveis, mais socialmente ativos também. E não se trata aqui de falarmos de uma questão comercial, que muita gente coloca este ponto, mas na verdade este tema da sustentabilidade não vende. Continua a ser um dos últimos pontos de relevância no momento da compra, portanto não é exatamente aquele item de marketing que muitas pessoas colocam como sendo os ovos de ouro, não é bem assim.
e para nós não se trata disso, na verdade é algo que achamos que poderá se tornar o nosso sentido de vida bastante mais autêntico e o sentido de vida da marca também bastante mais autêntico. Agora, para não me estender muito mais, falando aqui de inspiração, ou melhor, dos meus métodos de trabalho, e eu não sei se isto faz algum sentido, eu penso que muitas das pessoas que aqui estão também trabalham na área criativa, mas eu diria que o meu sistema de trabalho é um sistema com rotinas sem rotinas, e eu não sei se isto faz algum sentido. Ou seja, o meu trabalho é um trabalho criativo, mas também tenho uma empresa. Por isso eu não posso simplesmente deixar-me levar por um dia sem inspiração e decidir ficar de braços cruzados e esperar até conseguir ligar o interruptor das ideias e então começar realmente a trabalhar. Não, eu não posso dar esse luxo. Eu penso que convosco deverá acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu tenho minimamente que criar e estruturar o meu sistema de trabalho. Digamos que para conseguir ativar alguns circuitos quando outros estão em modo de desaceleração ou inclusive desligados. Portanto, criar aqui, digamos que um equilíbrio. Para mim, a criatividade é sem dúvida um instrumento de trabalho mais espontâneo e instintivo que existe. Nós podemos realmente estruturá-lo, mas o instinto tem um peso muitíssimo alto quando falamos de criatividade. Trata-se, no fundo, de encontrar a melhor forma de sair da caixa, formulando soluções que vão para além do normal ou para além do estipulado. Contudo, como eu disse, acredito que o processo tem o seu lado objetivo e também tem a sua porção de subjetividade. Eu acho que essencialmente é o resultado de muita observação acumulada, não é à toa que se costuma perguntar de onde vem a inspiração e também não é à toa que a minha resposta é de todo lado, porque de facto eu acho que temos, todos nós temos a capacidade de acumular informação, a questão é como a filtramos, não é? Como é que a deixamos fluir, como é que depois ela passa através do nosso prisma. Eu acho que é aí que existe a grande diferença e se calhar é por isso que eu digo que o meu processo de trabalho é uma espécie de rotina sem rotina. Contudo, o mais importante é dar o primeiro passo, ou digamos o mais difícil, não é? É ligar o interruptor e dar de facto o primeiro passo à procura da inspiração. Encontrar inspiração, não é? Encontrar a história certa para contar determinada história, para construir um conteúdo. Este, por exemplo, é um exemplo de um mood board, de uma coleção antiga, e aqui é um mood board concretizado, acabado na sua totalidade, com uma paleta de cores, como podem ver, muito extensa, também é uma característica da marca. E eu vou mostrar-vos muito rápido, esta é a decomposição daquele mesmo mood board, portanto as imagens que vemos aqui estão lá, começa com Art Deco anos 20, depois com Art Deco anos 50, ou seja, o revivalismo do Art Deco em Miami Beach, que é completamente distinto, em tons pastel, muito mais adocicado, temos esta ideia de festa em Miami, do Flamingo Hotel, e depois temos o que de facto dá o nome à coleção, que é Parachute Trip, que no fundo é esta viagem de paraquedas que nos faz cair de surpresa na cidade de Miami. Pronto. E assim surge a coleção chamada Parachute Trip. É uma coleção obviamente muito extensa, não vou mostrar aqui, mas trouxe 3 imagens que condensam minimamente o que é o resultado e o que é a coleção. Portanto, isto não é fácil avaliar uma coleção através de 3 peças, mas tentei minimamente trazer-vos um cheirinho. Agora o tema do mês, antes que eu fique sem tempo, o tema do mês é o stress. E obviamente nesta altura do Covid todos estamos a passar por uma grande dose de stress e acho que podemos todos concordar
que de facto é muito difícil desprender-nos do stress. O que eu tento fazer é alimentar-me do stress, em vez de deixar que ele se alimente de mim. Agora, eu acho que eu consigo fazer, não sei se de facto o faço realmente. E o faço, se calhar, da forma mais contraindicada, ou pelo menos é que é considerada como mais contraindicada. Isto porque, como vocês conseguiram ver nas primeiras imagens, eu não consigo separar a minha vida profissional da minha vida pessoal, da minha vida familiar. Até porque eu trabalho lado a lado com o meu marido e, por outro lado, partilho o meu local de trabalho com a minha casa. Portanto, praticamente é impossível fazer esta separação. O que é que nós tentamos fazer? Tentamos que a partilha seja natural, seja fluida, que viaje nos dois sentidos, isto é, o trabalho oferece tempo à família e a família oferece tempo ao trabalho. Portanto, existe esta situação mais recíproca. Isto porque eu não sei se alguém consegue, com certeza vocês trabalham também em áreas criativas, mas eu não consigo colocar propriamente horários no meu fluxo criativo. Portanto, tenho que confiar nesta liberdade e tenho que confiar um bocadinho neste equilíbrio. Muito bem, por outro lado, muitas pessoas perguntam, e de facto a Ana fez essa pergunta, como se domina, se é que é possível dominar o stress, por exemplo, durante um desfile. E para perceberem um bocadinho como é que funcionam os desfiles, eu vou tentar explicar. Normalmente um desfile, por exemplo, num desfile nacional nós entramos apenas 4 horas antes do início do desfile. E nessas 4 horas nós temos que, se for necessário fazer ensaios, se for necessário fazer alguma encenação no espaço, tratar da encenação no espaço, temos de orientar a maquiagem e os cabelos das manequins e temos que fazer o essencial e o mais complicado, que são as provas das manequins. Normalmente nós temos em média de 16 a 18 manequins, modelos, na sua grande maioria não as conhecemos apenas através de fotografias que nos chegaram 1 ou 2 semanas antes e em alguns casos existem trocas e cancelamentos com apenas dias, e é com esta informação que no fundo nós tentamos fazer uma distribuição prévia das peças, um bocadinho como se vê neste quadro daqui, para ter minimamente uma noção já de quem veste o quê e em que ordem terá de sair. Contudo, quando chegamos no dia do desfile e começamos de facto a efetuar as provas, e já o sabemos que no fundo é assim, cada corpo é um corpo, cada manequim tem a sua atitude, tem o seu espírito, e isso influencia muitíssimo. Elas não são cabides, não vale a pena pensar nisto, elas não são cabides, têm atitude própria, mesmo que se lhes consiga pedir que tenham algum tipo de atuação ou de interpretação, certo é que existe uma atitude muito própria, umas ficam melhor com peças mais esportivas, outras não, e depois temos as próprias formas, portanto, e temos que balançar tudo isto. Reparem, nós fazemos as roupas com uma medida média, nós não temos as medidas delas, nós temos que adivinhar inclusive o calçado. Um dos maiores stress nos bastidores dos desfiles é exatamente este, portanto nós não conseguimos ter uma noção exata dos tamanhos dos pés e muitas vezes fazemos uma média e isto faz com que seja de facto um caos, porque aparece um 42, aparece um 41 e só temos 3 41s quando de repente 5 das manequins calçam esse tamanho e só temos 3 sapatos e em alguns casos temos que fazer trocas na boca de cena. Isto complica de facto muitíssimo. E quando mudamos uma única que seja, o certo é que a sequência muda por completo. E isto parece muito simples, mas não é. Nós temos de 16 a 18 manequins para desfilar cerca de 50 looks. Se repararem neste quadro, o número 1 diz por baixo Rita, e depois temos uma sequência até o 16.
e no 17 tornámos a repetir Rita. Ora bem, este é o timing ideal para elas conseguirem trocar minimamente com calma nos bastidores. Só que isto nem sempre acontece. E quando temos que mudar toda esta sequência muda. E tudo isto tem que ser feito em muitíssimo pouco tempo. Portanto, de facto, é um grande stress. Quando fazemos desfiles no estrangeiro, em Nova Iorque, em Paris, em Milão, temos um bocadinho de, apesar de ser um stress e uma responsabilidade maior, também temos uma margem de manobra distinta. Isto porque nós vamos com normalmente 2 ou 3 dias de antecedência e durante estes dias fazemos o casting das manequins, ou seja, escolhemos as manequins, o que também já é um bom passo. No caso dos desfiles nacionais isso não acontece, a escolha das manequins é filtrada apenas por uma pessoa. Aqui nós intervimos um bocadinho mais nessa escolha e durante essa escolha fazemos as provas, fotografamos, retomamos aqui a organização e a ordem dos coordenados para no dia, e isto é intenso, são 12 horas de trabalho por dia, são normalmente das 8 da manhã às 8, 9 da noite de seguido, até porque somos capazes de ver em média umas 300 manequins, portanto são mesmo muitas mulheres a aparecer, vestir e desvestir roupa continuamente e repetir em muitos casos, porque não temos a certeza se nos vão confirmar ou não. Portanto, temos que experimentar no máximo de manequins possível para depois ainda esperar pela confirmação das agências, mas o certo é que isto dá-nos uma certa folga para no dia, no fundo, só dedicar-nos à encenação, aos ensaios e gerir a maquiagem e os cabelos. Contudo, por se tratarem também de cidades extremamente concorridas, pode acontecer que no mesmo dia do desfile e apenas uma hora antes tenhamos cancelamentos de manequins. Isto porque ela pode aceitar, pode vir a ser confirmada, por exemplo, para um desfile de um nome de maior peso, que acontece à mesma hora, numa hora muito próxima, e assim sendo nós ficamos com uma situação para resolver em apenas alguns minutos. Portanto, se por um lado tem as suas coisas boas, depois acaba sempre por ter um outro interruptor de stress que é ligado. E bem, e é assim que no fundo acaba, são 15 minutos de desfile que nos bastidores parecem passar muitíssimo mais depressa e que são muito mais angustiantes e que normalmente cá fora não dá para perceber isso, felizmente, mas são no fundo 6 meses de trabalho condensados em apenas 15 minutos e avaliados através deste evento que na verdade muito pouco conta sobre o que é realmente a nossa realidade de trabalho, mas contudo é o evento mais glamouroso e é aquele que chama mais público, por isso acaba por ser, digamos que, a nossa janela, a nossa porta de entrada. E assim deixo esta minha apresentação, não sei se ultrapassei o tempo ou não, peço desculpa, comecei ali por contar um bocadinho da minha vida pessoal, da minha chegada a Portugal e fui-me envolvendo e passei se calhar um bocadinho, mas pronto, aqui Não estou. tem mal, não estamos a correr contra o tempo, ainda temos 14 minutos para quem queira fazer perguntas, não é? Agora é a parte em que Claro, exato. abrimos a audiência e, portanto, abram os vossos microfones e perguntem o que quiserem saber à Cati. Olá. Olá, Inês. Olá. Eu ou escapou-me ou então não chegaste a dizer, portanto eu vou fazer a pergunta, mas queria só saber se houve algum motivo específico para ser Portugal, porque falaste muito da tua vinda para cá e não me lembro de falar se tiveste algum, se bem que só tinhas 18 anos, se bem me lembro, mas se tinhas algum motivo para ser Portugal. O maior motivo eram os meus pais serem portugueses. Apesar de ter sido uma decisão minha, eu arrastei-os comigo, portanto eles na altura vieram comigo. As minhas 2 irmãs já tinham a vida delas no fundo resolvida e eles acabaram por, com muita alegria no fundo, retomar a sua casa, não é? Era algo que de facto eles queriam muito fazer. Eu acho que basicamente eu dei
o mote de ok, vamos, não tenho receio, eu vou perfeitamente, é algo que eu gostaria de fazer, estudar na Europa. E Portugal, no fundo, na altura parecia ser o mais lógico, até porque os meus pais tinham acabado de comprar um pequeno apartamento em Portugal, portanto já existia este passo de conforto. Apesar de não ser no Porto, os meus pais eram da Águeda e foi lá no fundo que eu iniciei, inclusive no início eu ia e vinha todos os dias da Águeda para o Porto de comboio. Fazia esse percurso diariamente. Depois é que acabei por de facto ficar aqui na cidade. Mas o motivo basicamente foi isso, foi um motivo se calhar mais de coração, mais de familiar, não foi um motivo muito estudado. Obrigada. Mais alguma questão? Pessoas Eu gostava de... Ups, posso? Força, não, eu ia dizer pessoas envergonhadas, força. Eu gostava de perceber, focando se calhar em dois momentos. O momento dos desfiles, não é? Que já percebemos que é muito stress, porque fica ali em pouco tempo dependente da imagem que vai ser apresentada, não é? E que o sucesso, não é? O impacto que vai conseguir a partir daquele momento, depois de tantas horas de trabalho. Portanto, como gerir, como é que a Cati consegue no momento ou nas horas antecedentes ou gerir quais as maiores dificuldades, quais as estratégias que recorre mais e também nos momentos de criação, porque obviamente que tem momentos de criação que têm um longo espaço de tempo, mas quando há aquela pressão de ter que terminar alguma coisa porque acaba por já estar a ficar em cima dos tempos previstos, pronto. A questão era mesmo nesse sentido, como é que gera estas pressões, este stress, perceber um bocadinho mais como é que isso acontece. Sim, o stress de facto está sempre presente, existem sempre timings a cumprir, e nós de facto dependemos de muitos fornecedores, dependemos de uma cadeia bastante longa, sobretudo nós designers, não estou a falar com certeza absoluta só de mim, mas de forma genérica, porque nós não somos verticais, ou seja, a verticalidade de produção não faz parte do conceito das nossas empresas, não temos capacidade de fabricar o fio, a fibra, fabricar a matéria-prima, fabricar os acessórios, fabricar a peça. Não temos de facto esta opção. Temos que recorrer a toda a nossa indústria, que é uma indústria de peso, é uma indústria importante. Nós em Portugal de facto temos uma boa indústria no setor têxtil, contudo essa indústria obviamente está mais virada para fora e mais virada para grandes quantidades e para nós é muito difícil conseguir negociar com eles e ficamos sempre de últimos na lista. No fundo, as nossas quantidades são mais pequenas, são peças que dão muito mais trabalho, mais complexas, e quando temos que cumprir prazos, a nossa maior angústia é exatamente que nos ouçam, que do outro lado também cumpram prazos, e tentamos sempre dar um desfazamento de datas, porque sabemos que vai derrapar, que a data vai derrapar, e tentamos jogar no fundo com o sistema, basicamente fazemos isso. Isto mais quando se refere a entregas propriamente ditas de mercadoria, porque as coleções normalmente, pelo menos no meu caso, eu faço praticamente tudo dentro de portas. Ou seja, as amostras são feitas de uma forma muito mais próxima, a produção é que é mais dependente. Contudo, existe o tecido que foi plissar, o tecido que foi estampar e que não chega, os bordados, botões, determinado tipo de tecido que ainda não chegou. A dependência que temos do setor é enorme e temos sempre, de facto, que colocar aqui balões de ar nas datas para conseguir
gerir e cumprir essas responsabilidades. No que se refere ao desfile, nós já tentámos de tudo para evitar o stress. De facto, o mais eficiente é levar a informação o mais organizada possível, ou seja, já fazer uma previsão de quem veste o quê, sobretudo no caso dos desfiles nacionais, porque não temos esta hipótese de fazer provas antecipadamente, e também ter noção de que precisamos na altura de ser muito flexíveis e já levamos várias hipóteses, ou seja, várias hipóteses de possíveis alterações, seja na ordem dos croquis, porque aquela ordem é restrita, mas ao mesmo tempo flexível, ou seja, desde que se mantenha o quadro de cores e o quadro de formas que nós queremos que seja passada naquela ordem, então nós vamos balançando. Mesmo assim, os acidentes sempre acontecem os mais inesperados. Por exemplo, uma vez, num desfile, e apesar de ter feito provas, o madrecista, com o stress da troca, enfiou um macacão pela perna. Ou seja, enfiou uma perna no corpo. A perna ficou encravada na cintura e dali não saiu. Ou seja, imaginem, ela de facto era muito magrinha, mas de facto esse coordenado, por exemplo, não saiu. E em alguns casos a resolução é essa, é extrema, muito bem, então não sai, porque não havia hipótese, de facto demorou inclusive depois muito tempo a ser retirada a peça. E depois há outras situações, nós tivemos casos de uma manequim que fez isto mais do que uma vez, que era a meio do percurso, depois de ter vestido os seus coordenados, passava pelo charriot, pelo cal da outra manequim e roubava, literalmente roubava o coordenado para o vestir, e depois a outra manequim ficava em pânico porque sabia que tinha mais do que 2 ou 3 roupas, 2 ou 3 looks para vestir e de repente desaparece a roupa. E conscientemente a outra sabia quando sair, quando ouvisse o nome, portanto fazia o percurso direto e isto aconteceu-nos pelo menos 2 vezes. Portanto, estes acidentes acontecem inevitavelmente, por mais que estruturemos muito bem todo o esquema e todas as provas e as saídas, há sempre estas questões que depois mais tarde, lá está, fazem-nos rir, no momento não, obviamente, mas mais tarde criam estas histórias. Mas em Portugal vocês têm acesso às medidas das modelos com alguma antecedência? Normalmente as modelos são confirmadas com muita sorte 2 semanas antes. Mas mandam-vos as medidas básicas? Sim, sim. Só que na altura, assim, com 1 ou 2 semanas antes não podemos fazer nada a não ser distribuir as peças como melhor pensemos que poderão encaixar, não é? Por exemplo, se calhar quando as manequins têm a anca um bocadinho mais larga, se calhar é mais fácil optar por peças que não sejam tão justas, essencialmente calças. Se as calças forem muito justas, poderemos correr o risco delas não fecharem sequer ou não assentarem, porque fizemos perante uma medida mais média, por exemplo, a medida média da anca de uma manequim é 88 centímetros, mas em alguns casos temos 94, o que é perfeitamente normal, elas são extremamente altas, só que se já fizemos pensando naquela média, temos então que tentar coordenar. Basicamente é esse o trabalho que podemos fazer, porque não vamos em 2 semanas fazer peças de raiz, não temos hipótese. Mas vocês chegam mesmo a ter que fazer ajustes de costura no próprio dia? Sim, sim, pequenos ajustes que podem ser feitos à mão. Por exemplo, nos desfiles no estrangeiro, nos primeiros que eram feitos, e mais em Paris, que tem um bocadinho essa noção, no resto não acontecia assim. Por vezes tínhamos uma pessoa com uma pequena máquina de costura caseira para fazer pequenos arranjos. De facto tínhamos, mas nós nos desfiles normalmente o que fazemos é aquele arranjo à mão, portanto o menos notório possível, mas feito na hora. Exato. Isso acontece. Obrigada. Última pergunta. Posso? Claro, Sara. força, Mariana.
Gente, eu sei que vocês têm outras Mariana. perguntas, eu espero poder abarcar também um pouco da dúvida de vocês, que vai mais pelo processo criativo e de inspiração. Se você tem alguma fonte, algum recurso a que você recorra, como é que funciona? Primeiro é a concepção da coleção, ou é a peça, ou como acontece o seu processo criativo, se existe um método, ou se ele é simplesmente fluido como o resto todo. E agradecer muito, você se tornou engraçado, porque é um tema que eu já trabalhei um pouco com fashion, eu sei o quanto é estressante, e é incrível a paz que você transmite na sua fala, no seu discurso. Estamos a ver o mesmo, aqui deste lado e no chat, é verdade. Incrível, um sotaque maravilhoso, claro, parabéns, obrigada. Obrigada. Obrigada, eu. Ora bem, relativamente ao processo criativo, é difícil explicar-lo em pouco tempo. Eu acho que aquilo que eu disse de rotinas sem rotinas, ou seja, é uma fluidez com alguma estrutura. Basicamente é isso que eu quero dizer. Como explicar? Para mim o mais importante é a ideia. Relativamente a uma fonte de inspiração, não se trata de uma, trata-se de muita coisa. De facto, eu acho que existe uma espécie de biblioteca de informação acumulada, que acredito que seja seletiva, que acredito que seja vista sempre através do meu prisma, um prisma se calhar mais colorido, um prisma bastante feminino. É óbvio que isso acontece. E depois, quando procuro um tema, eu acho que recorro um bocadinho a essa biblioteca. É óbvio que depois, o que é que eu faço? Faço mais investigações sobre o tema, pesquiso em termos de imagens, essencialmente de imagens, mas em alguns casos também leio, acabo por ler muito sobre determinados temas. Houve um tema uma vez em que eu me centrei que se baseava em Bruno Monari, por exemplo, que eu gosto muito, é um designer, e acabei por comprar inclusive um livro de Bruno Monari. Portanto, este tipo de situação já vem a posterior. Primeiro é um bocadinho o clique da ideia e depois é o analisar e o desmembrar dessa ideia e perceber como é que eu posso passar essa ideia que parece muito flutuante, não é? Que não tem coisas concretas, como é que as posso concretizar? E então aí é que entram de facto as imagens, entram as cores que eu consigo associar ao tema, entram os materiais que eu começo a pesquisar, perceber o que é que existe no mercado, o que é que o mercado me oferece e aquilo que eu posso fazer de raiz. O fazer de raiz é sempre mais complicado, exatamente por sermos uma marca e uma empresa pequena e respeitarmos os mínimos necessários, mas em alguns casos consegue-se fazer. Já conseguimos fazer jacá, já conseguimos fazer bordados all over, conseguimos fazer cores próprias, mas depende sempre um bocadinho, temos que no fundo jogar com a indústria e perceber quando, ou seja, tentar preencher as horas vagas deles, no fundo é o mais importante. Se fizermos isto, conseguimos que eles olhem para nós. Caso contrário, obviamente, é mais difícil. Depois, vêm as formas. As formas é quase que em paralelo em termos mentais, mas em termos de desenho é mais a fase final. É óbvio que quando eu escolho matérias-primas e quando penso no tema, já vou criando algumas ideias na minha cabeça, mas a concretização em desenho vem mais tarde. De facto é a última fase. A criação de estampados ajuda-me muitíssimo, porque todas as coleções eu faço um ou vários motivos por coleção e de facto os estampados tem a ver com esta minha parte gráfica e aí o meu marido ajuda-me muito. Mas digamos que é um caminho para eu conseguir contar a história de uma forma mais concreta e também é dos pontos mais importantes, naqueles em que eu mais me concentro. A dada altura, tudo isto acaba por acontecer um bocadinho ao mesmo tempo, na verdade, mas lá está, tem as suas sequências, tem os seus timings. Uma outra situação muitíssimo importante no processo criativo e que parece técnico é a testagem dos detalhes, de determinadas coisas que só conseguimos perceber se realmente funcionam se pegarmos no material, se cortarmos um
pequeno mock-up, se colocarmos ali na máquina e fizermos um pequeno protótipo, só assim é que conseguimos de facto perceber se funciona, e manualmente vamos dando os retoques e aquilo que no fundo nós queremos transmitir vai sendo feito de uma forma quase que tipo escultura. Isso acontece muito e não se nota por vezes porque são coisas bastante pequenas, mas que acabam por ser muito importantes, tanto no processo em si de confecção, porque em alguns casos facilita, como no processo também, por exemplo, da poupança da matéria-prima, que é algo que nós nos temos concentrado muitíssimo, que é tentar ter o mínimo desperdício possível. E essa parte em termos de testagem é mais complexa, envolve muito, parece que não, mas envolve muito mais matemática e cálculo para conseguirmos fazer um trabalho realmente em condições. Tínhamos assim uma última pergunta muito, muito rápida, Marta Afonso, dispara. Sim, olá a todos. Eu queria perguntar à Xiomara, ou pelo menos para pedir para ela explorar um bocadinho mais aquela questão do stress de trabalhar em casa, não é? Porque nós falamos muito aqui do stress dos desfiles, mas eu queria perguntar como é que consegues gerir, principalmente até porque toda a família uma família está envolvida, e como é que consegues gerir realmente os timings em casa, porque eu também trabalho numa área criativa e também trabalho em casa. E para mim às vezes causa-me algum stress pensar que as minhas horas estão a derrapar para horas em que as horas de trabalho estão a derrapar para horas em que uma pessoa com um trabalho dito num horário normal já estaria a descansar, ou já estaria a jantar, ou já estaria a ir dormir. E como é que tu geres isso? Como é que isso acontece? Se isso vai para os fins de semana, se isso vai para como é que funciona? Vai para os fins de semana, e até porque em alguns casos quando, por exemplo, vamos a feiras lá fora, vai com certeza para os fins de semana, fotografamos por vezes durante o fim de semana e também absorvemos o trabalho durante o fim de semana. Eu não sei se isto é fácil de explicar, mas é um bocado esta liberdade de oferecer-nos tempo, ou seja, de oferecer do trabalho, oferecer tempo à família, e da família oferecer tempo ao trabalho. Eu vou dar um exemplo. Numa das imagens que vimos estava eu, o meu marido e a minha filha. E de facto é isso que acontece, é certo que ela agora tem 16 anos e é muitíssimo mais fácil, mas acontece desde que ela tinha 3 anos, que foi quando começou a frequentar a escola, e antes disso mais ainda, portanto eu sempre a tinha ao meu lado. De facto, isto fez sempre parte da minha vida de trabalho. Ela esteve sempre presente, sempre ali. E foi-se conseguindo estabelecer este equilíbrio. Ela foi respeitando algumas coisas, assim como eu, sempre que ela precisava realmente da minha ajuda, mesmo que fosse numa hora de trabalho, lá estava eu também presente. E de facto isto passou a ser, lá está, uma espécie de rotina. Ela hoje chega da escola, senta-se no computador, que faz parte do nosso escritório, portanto é um escritório longo com 3 computadores, ela senta-se no computador dela e trabalha sossegadamente durante aquele tempo. Existem alturas, eu trabalho lado a lado com o meu marido, existem alturas durante o dia em que praticamente nós não nos falamos, mas há outros em que estabelecemos uma conversa longa, normalmente sempre à volta do trabalho, normalmente, porque é um trabalho criativo e dá-nos gozo, portanto não se trata aqui de um trabalho que coloca peso. Existe peso, é óbvio, porque as responsabilidades que temos são enormes e esse peso está sempre presente, mas esse peso não nos dá tanta alegria, não é? Falar de outras coisas mais criativas, de inspirações, de ideias, isso acontece a qualquer hora do dia e não podemos simplesmente fechar, não podemos dizer não, vamos falar disso agora, não, porque depois desaparece. Pois não nos lembramos. E acho que a família não, tenho a certeza, a família já se adaptou a esse sistema. Se calhar também a grande diferença é que eu trabalho com o meu marido, portanto, logo, embora a minha família seja um bocadinho maior aqui dentro de casa, nós vivemos num pequeno edifício e na verdade os pais do meu marido também vivem connosco.
portanto nós somos uma família já mais abrangente e lá vamos estabelecendo o nosso ritmo e vai funcionando. Eu tenho noção de que não funciona para toda a gente. Muitas pessoas me dizem: como é que tu consegues olhar para o teu marido 24 horas por dia? E a minha resposta é que se eu não trabalhasse dessa forma hoje em dia, não sei se me adaptaria. De facto, já faz parte, já não sei explicar, uma relação que foi nascendo assim desde o meu tempo de escola, quando eu namorava com ele, portanto eu já fazia os meus trabalhos de escola no computador dele, porque na altura eu não tinha computador, ele era designer gráfico e eu aproveitava e de facto ele ensinou-me tudo aquilo que eu sei, portanto já começou bastante cedo e assim tem evoluído e assim tem sido. Ok, obrigada. Ok, vamos encerrar, são 10h08, já passámos um bocadinho da hora. Vou-vos só pedir para encerrar que partilhem connosco mais uma vez. Já sabem, Menti, Liliana, go on. Desculpa, estava com o som desativado. Normal. Então queremos que vão novamente ao Menti, e não sei se entretanto ainda têm aberto, e que nos digam qual é a vossa solução mais criativa para lidar com o stress. E desta vez não vos damos opções, queremos que sejam vocês a dizer-nos exatamente o que é que fazem para lidar com o stress. E gostávamos que fossem criativos, porque isto vai alimentar as nossas redes nas próximas semanas. Portanto, se nos puderem dar um vislumbre daquilo que é a vossa solução mágica para lidar com o stress, agradecemos, porque assim vamos partilhar e eventualmente dar ideias até a outras pessoas que não estiveram connosco hoje e que possam encontrar soluções para lidar com o stress assim mais criativas. Portanto, por favor, digam-nos o que é que fazem para lidar com o stress. E não vale para ti pratos, porque essa já foi. É verdade. Essa opção já foi. Portanto, queremos outras alternativas para poder sugerir também à malta para não se estressar tanto e poder libertar-se do stress. Falar sozinho, gosto tanto desta pessoa. Separar M&M's por cores, oh meu Deus, esta está a ganhar. Matar monstros no gaming é muito bom, também gosto. Ok. Separar M&M's por cor é muito bom. Ok. Ok, estamos aqui a receber respostas. Pois bem, vou aproveitar só para vos dizer, enquanto alguns estão a responder, voltamos a 18 de setembro, o tema é espectro, vamos ter a Sara Antunes da Vencer Autismo, para nos explicar como é que ela usa a criatividade no trabalho dela, e usa muito e bem. Portanto, é uma pessoa de uma área de educação, mais uma área diferente que temos aqui nas Creative Mornings. Temos inscrições abertas, portanto, 18 de setembro, 8h30 da manhã, num Zoom perto de nós. Vamos lá ver como é que o Covid nos deixa continuar. A Liliana já partilhou aqui o link simpaticamente. E, portanto, a seguir a esta pergunta, também há uma outra pergunta, que eu já mudo e já vos mostro. E acho que já disse tudo o que tinha para dizer. Queria só fazer aqui algumas coisas enquanto as vossas respostas continuam a chegar, que é agradecer à Cátia Silmara, muito obrigada por ter estado connosco, muito obrigada por ter tirado este tempo para nos contar como é que é este processo criativo e por nos ter dado o privilégio de conhecer o lado lá de quem faz desfiles de moda em grande e em bom, não é? E portanto agradecer esta disponibilidade, agradecer ter aceito o convite em janeiro, logo, foi a nossa primeira oradora confirmada de 2020, era alguém que queríamos mesmo ter, achamos que é uma referência no Porto e portanto não podíamos passar indiferentes, gostávamos muito mais que isto tivesse acontecido da forma tradicional a que nos habituámos, mas o mundo mudou e portanto tivemos que nos adaptar. De qualquer forma é bom ver que tivemos 34 pessoas no total no mês de agosto às 8h30 da manhã, entre férias e tudo o resto. Portanto, tenho que agradecer mais uma vez a esta incrível equipa que está aqui comigo, Mariana, Filipe, Mónica, o Pedro já saiu,
Mas pronto, mais uma vez por ter, o Filipe está cheio de frio aqui, coitadinho. Está frio na rua, nós estamos ao ar livre e está frio. Quero também agradecer do lado do ecrã à Liliana, à Teresa que já saiu, à Daniela, e acho que não está mais ninguém online. Peço desculpa se alguém tiver falhado, equipa. Isto é o que eu me consigo lembrar. Obrigada também a vocês porque fazem um trabalho incrível. A Liliana aceitou este repto também de dinamizar aqui as coisas comigo. Para aqueles que quiserem responder à próxima pergunta, deixem-me ver. Estamos a perguntar também à audiência o que é que gostavam de saber sobre as Creative Mornings que nunca tenham perguntado. Portanto, ponham-nos as vossas dúvidas e nós, para o mês que vem, vamos responder a isto. Portanto, o Menti vai continuar a funcionar mesmo depois de sairmos, acho que vocês conseguem continuar a aceder. Da minha parte, acho que está tudo. Não me esqueci de nada. Liliana, está tudo? Acho que como começou no Porto? Gostei também muito da pergunta, da resposta dos Metallica, coitados dos vizinhos, mas acho que é uma grande dica para libertar de stress. Portanto, podemos começar a cantar a plenos. Há uma resposta que diz cantar Metallica em alta emoção. Portanto, está aqui a aparecer, aqui, não é? Cantar Metallica em alta emoção. Mas é uma grande dica começarmos para aí aos berros e a cantar. Há quem cante músicas de infância também, repara. Exato, cantar também é uma. E dançar também há quem diga que dança. Dançar. Portanto, sim, cantar é música no geral. Muito bem. Quem quiser fazer perguntas sobre as Creative Mornings também está aqui disponível, está bem? A história das Creative Mornings no Porto deve ser a coisa que eu já repeti mais vezes, mas tenho todo o gosto no mês que vem contar-vos como é que isto começou e fazer-vos assim um slidezinho muito rápido a contar aqui um bocadinho a história. Aqui o Filipe, o nosso fotógrafo, faz parte da equipa que fundou as Creative Mornings, portanto conhece isto melhor que eu. Temos cá membros desde o início, mas força, perguntem. Ok, acho que está tudo da minha parte, está tudo, Liliana, não me esqueci de nada, pois não, meu braço direito. Pronto. Querida audiência, mais uma vez, obrigada por terem estado connosco, espero aos estreantes que tenham gostado, obrigada à equipa, não me canso nunca de repetir isto que é incrível, obrigada a Cati mais uma vez, vemo-nos a 18 de setembro. Obrigada pelo convite. Cati. Beijinhos. Até à próxima, obrigada. Até à próxima. Um bom dia. Um bom dia, um bom trabalho, um bom fim de semana. Beijinhos, até à próxima. Beijinhos.